Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, Tua igreja reunida em Teu santo nome. Abençoa cada irmão e irmã aqui presente. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Nós necessitamos e carecemos da Tua presença, mais da Tua vida, mais da Tua pessoa. Nós amamos o Senhor, amamos os irmãos. Edifica a Tua igreja. O Senhor conhece cada um de nós, as nossas necessidades. O Senhor vem suprir cada um de nós. A Tua palavra é espírito e é vida para nós. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra pode nos saciar, nos fortalecer, nos encorajar e nos edificar. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar estudando o Evangelho de João, né? E chegamos na mensagem que é muito importante. Por isso, todos nós precisamos aprender, né, a tomar a palavra de Deus para nós, individualmente. Às vezes nós queremos tomar a palavra para outros. Não, Deus fala com você, Deus fala comigo. Porque essa palavra tem poder de te curar, essa palavra tem poder para nos libertar, para nos santificar, para nos transformar e para nos conformar à sua imagem e à sua semelhança. Louvado seja o Senhor. Por isso que o Evangelho de João revela a palavra e uma pessoa que é viva, que é real, que é verdadeira e está disponível para cada um de nós. No capítulo 1 fala que ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou realidade. Essa graça que é o próprio Senhor, ela é suficiente para nos suprir todas as nossas necessidades. E a palavra é aquela que nos dá direção, é aquela que nos ilumina os nossos caminhos, os nossos passos, né, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Nós somos o povo de Deus e nós queremos seguir o nosso Senhor até encontrarmos naquele dia face a face com o Senhor, diante do trono do Senhor, no seu reino. Louvado seja o Senhor. Por isso nós vamos ver, irmãos, que a palavra é para mim, é para você, né? Por isso que nós vemos que o Evangelho de João, ele mostra vários aspectos que o Senhor cura as pessoas. E isso nós podemos trazer também para a nossa experiência também. Quando ele curou o cego, nós também precisamos aprender, Senhor, quantas vezes eu não estou vendo? Quantas vezes eu estou cego? Eu não consigo ver aquilo que os irmãos veem. Eu não consigo ver o que o Senhor quer. O Senhor precisa curar a nossa cegueira. O Senhor precisa tirar o nosso véu, para que nós possamos ver o Senhor. Muitas vezes, nós também somos como aquele aleijado. Não consegue caminhar, não tem função no corpo de Cristo. Nós somos, Senhor, cura. Me faça eu ter função como membro do corpo de Cristo. Cada um de nós que recebemos a vida de Deus, nos temos e somos membros do corpo de Cristo. E cada membro é importante para o corpo. Você não quer cortar o seu dedinho. Você não quer cortar a sua mão, porque é importante. Cada membro do seu corpo é importante. Então nós, como membros do corpo do Senhor, nós vamos saber diante do Senhor, Senhor, qual é a minha função no corpo de Cristo?
E aquela função que o Senhor te deu, nós precisamos exercer, né, com primazia, nós precisamos ser fiel àquilo que o Senhor nos deu, a sua comissão para cada um de nós. Se você é um evangelista, seja um evangelista. Se você é um apacentador, seja um apacentador. Se você é um irmão ou irmã que ora, ora. Intercede pelos irmãos. Se você cuida das crianças, é uma função. Se você toca, é outra função. Se você vem na limpeza, é uma função. Na recepção, também é uma função. Então, tem vários serviços. Tudo isso é função que Deus encarregou a cada um de nós. Porque a função é para nos mover, para nós irmos em direção do Senhor, para nós termos comunhão com o Senhor, para nós conhecermos o coração de Deus e a vontade de Deus. O segredo, irmãos, é quando nós ouvimos a palavra de Deus, é pedir: Senhor, opera essa palavra na minha vida. Que essa palavra possa trazer mais luz na minha vida. Que essa palavra possa me curar. Que essa palavra possa me santificar, me transformar. Que essa palavra possa me dar direção nos meu dia a dia. Por isso, a vida da igreja não é só agora, na reunião. Nós temos uma reunião das 8 horas até 9h30. A vida da igreja... aqui é uma parte. A vida da igreja é a sua vida familiar. Quando você está na sua casa, com a sua família, é a vida da igreja. Em outro aspecto, é familiar. E também a sua vida da igreja, também é no seu trabalho. No trabalho de cada um de nós. Na empresa, na escola, na faculdade, é a mesma coisa. Nós não temos 3 vidas. A nossa vida é a mesma em todos os lugares. Então, por isso que essa vida que nós ganhamos, ela nos capacita a viver a vida de Deus. Por isso que nós precisamos, né, tomar a palavra de Deus como vida, como realidade em nossas vidas. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Quando você lê a Bíblia, Senhor, fala comigo. Né? Eu preciso ver o Senhor. Porque senão você vai ler e não entender. Não é para parar de ler, mas você tem de ler com o Espírito. Senhor, fala comigo. Me traz luz nessa palavra. Não é isso? E isso, irmãos, é salvação para a nossa vida, para a vida de cada um dos irmãos. E nós vamos começar hoje, né, uma pessoa muito interessante. Capítulo 3, versículo, a partir do 1, eu vou ler para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, se eu te disser,
importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Louvado seja o Senhor. Primeiro nós vamos ver quem era Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa importante, né? Ele era um judeu, né? Ele era uma pessoa que ensinava, ele era uma pessoa culta, ele era uma pessoa que tinha moral, tá certo? Ele buscava a Deus, ele servia numa alta classe, tá certo? E ele era muito religioso. Então essa era uma das características de Nicodemos. Mas nós vemos, mesmo ele tendo essas características, ele precisava de Jesus. Não importa se é uma pessoa moral ou imoral, ela precisa de Jesus. Não importa se é uma pessoa importante na sociedade ou não é importante na sociedade, precisa de Jesus. E nós vemos que ele foi buscar o Senhor, né? Ele foi atrás do Senhor para ver, porque ele viu, né, que esse Jesus, ele fazia sinais, né? Esse Senhor fazia milagres. E ele pensou, puxa, uma pessoa que faz tantos sinais, né, é uma pessoa de Deus. Tá certo? Então, por isso, nós vemos, Nicodemos foi procurar o Senhor. E ele falou, Rabi, que quer dizer mestre. Mestre. Em outras palavras, Senhor, me ensina. Eu quero aprender de ti. Tá certo? Nós também precisamos ter esse mesmo coração. Senhor, quando eu ler a palavra, quando eu ter comunhão, me ensina, Senhor. Eu quero aprender de ti. Eu sou tão falho, eu tenho tantas coisas que eu preciso aprender. Então nós vimos, ele era um principal dos judeus. Era aquele que governava, ele sabia governar. Ele ensinava ao povo judeu. Mas ele foi buscar o Senhor. Porque ele tinha uma necessidade. Todo ser humano tem uma necessidade, né? Todo ser humano tem uma necessidade. E só o Senhor pode satisfazer a necessidade do ser humano. Outro aspecto interessante, ele foi buscar o Senhor à noite, né? Você pode, ele foi à noite porque ele não queria ser reconhecido, né? Que o povo, tá vendo? Ele foi procurar Jesus, tá certo? Ou às vezes ele estava com vergonha e foi procurar o Senhor, tá certo? E também aplica também na nossa vida. Muitas vezes no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, nós também temos vergonha, muitas vezes tem vergonha de falar para o Senhor, do Senhor para as pessoas. Né? Há uma experiência mais marcante na minha vida. Eu moro no prédio onde que eu moro bastante tempo, né? Mais de 20 anos. E tinha uma pessoa lá, né, todo o final do ano a gente dava um presente, né, um livro espiritual para cada um deles, com um versículo, né?
E essa pessoa tinha mudado e ela estava doente. E o Senhor tocou no meu coração para eu falar do Senhor. E eu tive vergonha. Eu não tive de coragem, porque eu não conhecia a pessoa bem. Como é que eu vou na casa dela, né? Falei, Senhor Jesus. E passou uns dias, essa pessoa faleceu. Puxa, aquilo me deixou amargurado. Aquilo me deixou triste. Né? Me deixou triste. Né? A oportunidade o Senhor me deu, mas por causa da vergonha eu não falei do Senhor. É uma experiência ruim, dolorosa. Mas a partir daquele dia eu falei, Senhor, o Senhor pôr na minha frente, o Senhor me dá no coração, eu vou falar do Senhor. Né? Eu vou falar do Senhor. Porque foi uma experiência bastante forte na minha vida. Por isso, nós vimos aqui, os judeus gostam de sinais. Tá certo? 1 Coríntios fala, né? Os judeus gostam de sinais, os gregos gostam de sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse Cristo crucificado. Por isso, irmãos, a nossa base de sustentação não é só o sinal. O sinal pode ocorrer. Nós temos experiência, vários irmãos têm experiência de orar para irmãos ou irmãs e ser curado. Tá certo? É um sinal. Tá certo? Mas a nossa base não é só o sinal, é a palavra. Porque a palavra que vai sustentar a pessoa. A palavra que vai fortalecer a pessoa. A palavra que vai dar identidade, a palavra que vai dar referência na vida dessa pessoa. Mas louvado seja o Senhor. E nós vimos como o Senhor, Ele conhecia, eu gosto muito desse versículo de João. Está no capítulo 2, versículo 23 a 25, fala assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O Senhor conhece a natureza humana. Por isso que a palavra diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Eu posso esconder da minha esposa ou das minhas filhas, mas de Deus não tem jeito. Deus vê todas as coisas. E o Senhor conhece a natureza humana. A natureza humana é fraca. Deus conhece a cada um de nós. Por isso, irmãos, não precisamos ter medo de ter comunhão com Deus, de ser iluminados pelo Senhor. O Senhor nunca nos vem nos condenar. O Senhor sempre nos vem salvar. O inimigo, sim, ele vem te condenar. Está vendo por que você fez isso, Wilson? É isso. E ele fica te acusando dia e noite. Está vendo? Você é um péssimo cristão. Você não tem testemunho. Essa é a artimanha do inimigo. Porque ele quer condenar. Mas o Senhor
Não, o Senhor quer nos salvar. Mesmo numa situação difícil que nós passamos, né? O Senhor quer nos salvar. Por que que Deus permite, às vezes, algumas tribulações, algumas provações? Tá certo? Porque ainda nós temos essa natureza ainda velha. Porque muitas vezes ainda nós confiamos em nós mesmos. É ou não é? Às vezes você fala, não, eu vou até onde eu dou conta. Se eu não der conta, eu entrego para Deus. Uau, irmão, olha como é que a gente é. Por que você não entrega primeiro para Deus que vai estar tudo certo? Nós queremos tentar, né? A natureza humana é assim. Ah, vou ver se eu dou conta. Vou tentar, se não der, eu vou entregar para o Senhor, eu vou orar. Não, irmãos. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que cuida de nós. Você respira porque Deus dá o ar para você respirar. Tá certo? Você está vivo hoje porque você se alimenta de comida, você bebe água. Tá certo? Por isso que você está vivo. Porque Deus cuida de cada um de nós. E é muito interessante que ele perguntou para o Senhor, né? Senhor, tu é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Na verdade, o conceito do judeu, que eles esperam até hoje, é o Messias para salvar a nação de Israel. Mas parece que o Senhor mudou de assunto. Ele falou do sinal que Deus faz, e o Senhor falou para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, nós somos de nascer de novo. Você só pode fazer parte do reino de Deus se você nasceu de novo. Se você ganhou uma nova vida. Que a Bíblia fala que é regeneração. Regeneração é que você aceitou o Senhor como uma nova vida em você. A vida de Deus, a vida eterna, a vida indestrutível, a vida que vence todas as coisas, entrou dentro de você. Como uma pessoa viva que é o nosso Senhor Jesus. E nos regenerou. Né? E nos deu essa nova vida. Por isso que ele falou, você tem de nascer de novo. Se você quer fazer parte do reino dos patos, você tem de nascer pato. Você pode vestir aquela roupa, né? De pato, coisa e tal, imitar o pato, mas você não vai fazer parte do reino dos patos. Você não tem a vida de pato. Você só vai fazer parte do reino dos patos se você tiver a vida de pato. E assim também, nós só vamos entrar no reino de Deus se nós nascermos de novo. Se nós ganharmos a nova vida do Senhor. Ele falou, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Aí perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo ele velho? Como pode, sendo velho, porventura voltar ao ventre materno
é nascer a segunda vez? Tá certo? Esse é o conceito humano. É o conceito da terra. Se você é da terra, você vai viver na terra. O conceito de Deus é do alto. Aí o Senhor falou para ele: em verdade, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só. Se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era uma pessoa inteligente. Tinha bastante instrução. Mas ali deu um nó na cabeça dele, né? Aí, agora o Senhor, ele perguntou de novo e o Senhor falou: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Você tem de nascer, se você nascer, você vai ver. E você também vai poder entrar no reino de Deus. Você pode viver no reino de Deus, porque essa vida nos capacita a viver o reino de Deus aqui na terra. É a vida de Deus. Mas o Senhor falou para ele, você vive aqui na terra ou vive no céu? O conceito dele era aqui da terra. E para a nossa experiência hoje, você vive aqui na terra ou você vive no céu? A gente tem de confessar que muitas vezes a gente está aqui na terra, né? A gente pensa as coisas aqui da terra, não é isso? Né, quando nós entramos, quem cantou recebeu uma balinha, né? Tá certo? Muitas vezes, nós queremos experimentar alguma coisa que não é lá do alto, é aqui da terra. E parece bom, mas é da terra. Muitas vezes você confia em si mesmo. Tá vendo? Quando eu confio em mim mesmo, porque eu ainda sou da terra. Agora, quando eu confio no Senhor, eu sou lá do alto. Por isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, a partir do 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Tá certo? Não somente buscar, você tem de pensar. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso prova que eu penso com as coisas aqui da terra. Você também. Por isso nós temos que buscar as coisas lá do alto. Por quê? Nós nascemos lá do alto. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Certo? E aqui, nesse versículo que nós lemos, o Senhor acrescentou que ele tinha de nascer da água e do Espírito. A água é o batismo. É o testemunho que nós demos, que nós morremos
para esse mundo. Não tem? Quando nós batizamos, o mundo para trás já deixei, não é isso? Isso quer dizer o quê? Você dá um testemunho que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado do mundo para a igreja, de Satanás para Deus. Isso é nascer lá do alto, porque nós ganhamos a vida de Deus. E olha só, não te admire, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires que eu te disser, importa-vos nascer de novo. Então o Senhor, falou novamente para Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque você precisa ganhar a vida de Deus, a vida eterna, a vida que nos regenera. Vamos ler 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, armai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o Senhor. Nós somos regenerados pela semente incorruptível. É a semente, é a vida de Deus. Ela entrou dentro de você como uma semente. Quem planta sabe. Você planta é uma semente. E depois ela germina. Ela morre e ressuscita. Ela germina. Ela tem uma nova vida. Tá certo? Vamos ler Tiago, capítulo 1. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Você foi gerado por Deus. Eu fui gerado por Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você foi gerado por Deus. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Nascer da água e do Espírito. Nós somos lavados, limpos e regenerados, renovados. Essa é a vida que Deus deu para você e Deus para mim. Essa vida que nós precisamos viver. Tá certo? 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, nós somos uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que fizeram nova. Mas o velho homem gosta de coisas antigas, é ou não é? Nós mudamos recentemente. Eu nunca pensei que tinha tanto bagulho guardado na minha vida. Assim, eu mudei de um apartamento para o outro, né? Eu falei, eu vou ter que chamar uma carreta para transportar essas coisas aqui. Porque tanto bagulho que você guarda. Livro da faculdade, né? Estudo vida, livros espirituais. Você vai guardando, né? Mas as coisas, né? Isso aqui foi a tia que me deu, né? Isso aqui é o garfinho que a minha avó me deu quando eu era pequeno. Não pode jogar nada fora. Como a gente gosta das coisas antigas. Nós somos nova criatura em Cristo. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Gálatas. Capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Você quer viver na velha criatura ainda? Você quer viver nas coisas passadas ainda? O Senhor fez tudo novo para nós. O Senhor é novo a cada dia para nós. O Senhor se renova a cada dia para nós. Por isso, quando você lê um versículo, cada dia ele é diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o próprio Deus encarnado. É Deus dispensando para nós. É Deus falando com você, Deus falando comigo. Deus trazendo luz para cada um de nós. Deus falando, Zé, deixa as coisas para trás. Deixa as coisas velhas. Busca as coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. Por quê, irmão? Porque um dia termina essas coisas aqui, é ou não é? A sua casa
que você fez com tanto amor, um dia ela vai ficar velha. O seu carro, né, todas as coisas um dia passam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por que que eu vou buscar as coisas lá do alto? Por que que eu vou buscar as coisas aqui ainda da terra? Eu preciso buscar as coisas lá do alto. A gente conversa, né, com muitas pessoas, né? E a gente sabe, cada um tem uma necessidade. Cada um de nós tem as dificuldades. Mas o Senhor, Ele conhece a minha necessidade e Ele conhece a sua necessidade. Por isso, essa vida que Ele deu para mim, essa vida que Ele deu para você, para cada um de nós, é para nós vivermos por meio da vida de Deus. Tem dificuldade? Tem. Mas essa vida consegue passar por cima dessas dificuldades. Tem tribulações? Tem tribulações. Mas essa vida suporta as tribulações. Ela nos prova para ser aprovados por Deus. Nunca para ser condenado, mas para ser aprovado. Por isso, irmãos, vamos viver essa vida. Vamos desfrutar dessa vida. Vamos ser as pessoas que buscam as coisas lá do alto. Que vive as coisas lá do alto. Onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Eu estou lendo um livro, né? É o homem que Deus usa. Ele fala uma frase, fala assim: nada mais trágico de que chegar ao fim da nossa vida e saber que tomamos o caminho errado. Ou em outras palavras, né, você andou e morreu na praia. Nadou, morreu na praia, tem esse ditado, né? Nós sabemos para onde estamos indo. Nós temos um Senhor que nos deu uma nova vida, um Senhor que nos capacita a viver essa vida do reino. Por isso, nós não somente vemos, nós entramos e nós nascemos do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos viver por meio dessa vida. Vamos ficar em pé, eu vou orar para os irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa nova vida que o Senhor deu para cada um de nós. Nós precisamos e necessitamos de viver por meio dessa vida. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão e irmã aqui presente. Abençoa os jovens, os adolescentes, os casais, os irmãos novos, os irmãos que estão enfraquecidos, as crianças, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, que nós precisamos de Ti. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece todas as nossas fraquezas e as nossas necessidades. E nós declaramos que essa vida é suficiente. Essa graça que o Senhor deu para cada um de nós nos capacita a viver o reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Leva-nos em paz. Em Teu nome nós oramos. Amém.